o que eu quero passar para vocês aqui é uma dose de otimismo, uma dose de cautela, tá? Porque eu tô vendo muito desespero, eu tô vendo muita preocupação e a gente não tá olhando as evidências científicas. Tô vendo muita gente divulgando informação e que não está extremamente baseado em dados e olhando com calma esses estudos. Parece que o pessoal está querendo pegar assim, BA2 está causando caos lá na Dinamarca, e realmente está. E aí a gente está querendo extrapolar o que está acontecendo lá na Dinamarca que vai acontecer aqui no Brasil. Não é isso, galera. Calma, segura aí, vamos avaliar as evidências que a gente tem à disposição. Então, do ponto de vista mundial, qual que é a situação da pandemia no mundo hoje? A gente tem o pico já passou, o pico de registro de casos, tá? A gente está em queda, beleza? No mundo, só que as mortes continuam subindo. Natural, isso é normal, porque você tem um atraso em relação ao número de casos. Mas essa onda da Omicron parece estar dando sinais de arrefecimento. Ela deve diminuir nos próximos meses, tá? Conforme o esperado, conforme todas as projeções mostraram. No entanto, as mortes ainda estão em níveis inaceitáveis e muito longe de níveis que poderiam ser considerados endemia. Tá? A gente ainda vive uma epidemia gigantesca de Covid. Para a gente ser considerado uma endemia, que é a palavra que todo mundo quer que chegue, né? É bem curioso, porque uma endemia ainda é um problema gigantesco. Para vocês terem uma ideia, a dengue é uma endemia e ela causa um problema muito grande no Brasil. Trabalhei com isso muitos anos da minha vida, custos absurdos, não mata muita gente, mas traz assim prejuízos astronômicos para os cofres públicos, para a saúde pública, e é uma endemia. Se a gente viver com a Covid como uma endemia, a gente vai estar falando aí de uma doença que mata algumas pessoas por dia, que traz aí um desconforto, porque você tem que isolar pessoas, você não pode ter uma ala de Covid junto com uma ala de UTI, por exemplo, que são pacientes extremamente debilitados. Então, os hospitais eles têm que se reorganizar. Ter a Covid como uma endemia é um problema, tá? Então, de forma geral, assim, a pandemia vai acabar. Eu ainda acredito que a pandemia não vai durar até o fim de 2022, ela deve acabar antes, tá? Vamos ver como é que vai sair essa onda de Ômicron. Se a gente caminhar para a onda de Ômicron, que está prevista para acabar no final de março no mundo, e a gente não vir uma nova variante de preocupação surgindo até lá, a gente deve ter o fim da pandemia, porque aí vem vacinas, temos uma promessa de vacinas nasais, que ainda está muito cedo para a gente falar, acredito que seja para o segundo semestre. Temos aí vacinas específicas para Ômicron, apesar de não ter, saíram estudos mostrando que vacinas específicas contra a Ômicron e vacinas tradicionais com o vírus anterior, elas tiveram uma eficácia similar. Então não vale a pena você dar uma vacina contra a Ômicron em detrimento de uma vacina que já está produzida. Tá? Até onde a gente sabe foi isso, mas a gente pode ter novas vacinas surgindo sim, vacinas específicas para cepas que estão circulando hoje. Então, calma, acreditamos ainda, podemos ter otimismo, podemos acreditar que vem coisa boa pela frente, apesar de tudo que a gente já passou, beleza? Essa é a situação da pandemia no mundo. Todos os continentes, com exceção do Pacífico Oeste aqui, né, que seria a região ali de Oceania e tudo, a gente tem uma diminuição dos casos, beleza? Sobre o Omicron BA2, atualizações, pessoal. Nas 2 semanas passadas, há 2 semanas atrás, né, eu falei para vocês que a gente tinha que avaliar um pouco mais e tudo. Já saiu mais dado, que bom que fiquei uma semana de hiato aí, porque semana passada praticamente não teve nada. Essa semana teve algumas atualizações sobre a Omicron BA2, com os dados da Dinamarca, com os dados ali da Índia, do Nepal também, que eu vou trazer para vocês. E o que a gente já sabe, tá? A BA2 é mais transmissível, sim, do que a BA1, que é a Omicron que a gente tem no Brasil hoje, de 30% a 84% mais transmissível. Por que é de 30% a 84%? Porque varia. Tem país que ela é mais transmissível, tem país que ela é menos. Então, as estimativas estão na casa daí dos 30% a 84%, com a incerteza beirando 100%. Então, tem lugar que a Omicron BA2 é 100% mais transmissível do que foi a BA1, tá? E olha que a BA1 já era a doença mais transmissível da história da humanidade, mais transmissível que o sarampo, inclusive, porque você tem um ciclo de doença muito menor. Então a gente está lidando com uma doença extremamente transmissível, tá? Saiu um estudo, não sei se foi hoje ou ontem, deve ter sido, com certeza foi essa semana, de que a Omicron BA2 ela apresenta uma maior replicação em células do nariz, tá? Mais do que a BA1. Então isso pode explicar por que ela é mais transmissível, por que ela infecta tão bem essas células, por que ela está ocupando esse nicho que a BA1 está deixando em alguns países. No entanto, eu coloquei um asterisco aqui para nos lembrar de que não há evidências suficientes de que essa maior replicação em células do nariz e outros estudos, não há evidência suficiente de que ela aponte maior gravidade,
da BA2. E aí vocês podem até me perguntar, Lucas, mas saiu um estudo aí, saiu até no Globo lá, né? Subvariante BA2 é mais agressiva que a Omicron, mostra novo estudo. Eles estão falando do estudo japonês. E aí eu fiquei assim, gente, mas deixa eu olhar esse estudo aqui, porque não é possível. O tudo que eu li até agora não tinha nada disso. E para minha surpresa, era o mesmo estudo que eu tinha visto pelo Twitter. Eu falei, beleza, eu vou dar uma olhada. E aí o estudo, pessoal, não trouxe aqui não, mas o estudo ele tem na descrição o estudo completo, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada. É isso que eu falo, assim, a mídia brasileira, não estou falando da Globo especificamente, mas todas, tá? CNN, Globo, Jovem Pan, qualquer uma que vocês quiserem aí, todas elas não colocam, primeiro, elas não colocam estudo no meio da reportagem. Isso é uma crítica fortíssima, assim, eu não entendo por que até hoje a mídia brasileira não faz isso. Quer colocar o link lá para você acessar o estudo facilmente. Parece que eles querem que você acesse outra página do próprio jornal para ganhar dinheiro. Não é possível. Porque a mídia internacional já está mais preparada quanto a isso. Eles colocam lá o link e você consegue acessar facilmente o estudo. Então, vamos lá, acessem o estudo, vamos atrás do estudo, pessoal. Tem que ter um pouco mais de cautela quando a gente avalia esse tipo de notícia. E aí eu fui ver o estudo. Tem lá falando que hamsters, eles testaram em hamsters e viram que a Omicron BA2 ela foi mais agressiva do que a BA1 nos pulmões, em hamsters. Beleza? Só que aí a gente vai para uma outra evidência que eu vou trazer para vocês, que em seres humanos, que é o modelo estudado, o principal para a gente saber como é que ela vai lidar com a gente, né, não em hamsters, você não teve uma gravidade maior. Os dados da própria Dinamarca mostram isso, de que não houve uma diferença entre a BA1 e a BA2. Então, essa reportagem, infelizmente, ela desinforma pela manchete. E não foi só o Globo, foram vários que soltaram isso aí, porque o estudo sim aponta que ela é mais agressiva que a Omicron em hamster, não em seres humanos, entendeu? Então a gente tem que ter a diferenciação entre o que é um estudo in vitro em animais e um estudo epidemiológico em seres humanos, um estudo clínico, por exemplo, tem essas diferenças. E tem que ter muito cuidado. Eu não trouxe também, vou pegar aqui, peraí. Tem um livro aqui que eu vou recomendar para vocês. Depois eu vou pôr o link dele na descrição. Como ler artigos científicos. Esse livro é um livro técnico para quem é da área de medicina, tá? Mas ele serve para qualquer área, porque os 3 primeiros capítulos vão falar para vocês aí como que vocês avaliam estudos para ter esse senso crítico, entendeu? Porque não adianta a gente ficar lendo notícias e desesperando. E aí eu vejo muita gente compartilhando e tudo, e acaba ecoando nos grupos por aí, e aí a gente fica louco mesmo, tá? Então o livro é Como Ler Artigos Científicos, Fundamentos da Medicina Baseada em Evidências, quinta edição, não sei se está na sexta, da Trisha Greenhalgh, tá o nome dela. A autora muito boa, leitura muito fácil, primeiros 3 capítulos qualquer pessoa consegue ler, a partir do 4º você já começa a complicar porque vai para a área médica, mas esse livro aí é muito bom para vocês pegarem aí, tem amostra grátis, você consegue ler bastante, tá? Outra coisa que também a gente tem que ter em mente, apesar dessa maior gravidade em hamsters, as vacinas continuam protegendo. A terceira dose das vacinas está protegendo contra a variante BA2, parecido com a BA1. Inclusive, os estudos do Reino Unido mostram uma efetividade até maior para a BA2. Então, muito cuidado com notícias, tá? E aí eu peguei o próprio relatório da OMS, que é a nossa fonte mais importante de todas. Afinal, a OMS ela faz um compiladão de tudo que tem na literatura até o momento e vai ser a evidência mais confiável que a gente tem. A própria OMS coloca a disease severity, que é a severidade da doença, a gravidade da doença, como verde na avaliação deles. Ou seja, não tem evidência de aumento de severidade da BA2 em relação à BA1. Tá? Qual que é o nível de confiança dessa afirmação? Baixo, porque tem poucos estudos. Esse primeiro estudo que saiu em hamsters não é suficiente para mostrar algo diferente. O que a gente já sabe? Olha só, o alerta vermelho deles, transmissibilidade, é um nível de confiança moderado. Já tem números de estudos bem consideráveis aí mostrando que, tanto evidências da Dinamarca, do Reino Unido, mostrando que a BA2 é mais transmissível do que a BA1. Taxa de escape imune. Também não temos evidências de diferença de escape imune. Não há, pessoal, eu estou vendo muita gente falando isso, não há evidências de que você pegando o BA1, pegando o Ômicron, você vai reinfectar com BA2. Eu vou mostrar para vocês depois os detalhes epidemiológicos disso, mostrando que não existe, até agora, eu não vi nenhum país evidência forte mostrando que existe reinfecção. Você vai ter ali escape, você vai ter casos de reinfecção, você vai ter relatos médicos, porque até na variante de Wuhan tinha reinfecção, vocês lembram?
tinha até uma tabela lá de quantas reinfecções aconteciam no mundo, vai ter. Só que vai ter gente que não produz uma imunidade boa, então essa pessoa pode se reinfectar, então observações vão acontecer. Mas no macro, na grande quantidade de pessoas ali que você está avaliando, não existe evidência suficiente para isso ainda. A própria OMS fala isso, tá? Sobre a capacidade de detecção, também não temos alerta nesse sentido, os testes de diagnóstico continuam funcionando, e sobre terapias, a gente não tem noção ainda, não tem estudos suficientes avaliando o efeito dos tratamentos na BA2 em relação a outras variantes.